vamos... Então, pessoal, vamos fazer esse final da disciplina. Inclusive, a gente está esquecendo de botar as questões de avaliação lá. Já tem duas, assim. A gente vai botar. Então, nesse final da disciplina, a gente vai falar de integral, certo? Então, a ideia... Bom, hoje eu vou falar da construção da integral de Riemann. E, normalmente, nessa disciplina, no final eu falo um pouquinho de integral de Lebesgue. A gente optou por não fazer isso dessa vez para falar de teorema de Green, Gauss e Stokes, né? Então, porque os teoremas de Green, Gauss e Stokes, eu acho que eles, muitas vezes, assim como o teorema do fundamental do cálculo, que a gente vai ver semana que vem, eu acho que muitas vezes eles são vistos como muita coisa em cálculo, de uma forma muito procedimental na graduação. Não sei se vocês têm essa lembrança. E eles têm significados importantes, né? Então, o teorema fundamental do cálculo tem uma ideia em comum com o teorema de Green, Gauss e Stokes, que a gente já falou aqui um pouco no início da disciplina, que é uma ideia de um operador diferencial que você integra no interior do intervalo para recuperar a variação na fronteira. Então, no caso do teorema fundamental do cálculo, esse operador diferencial é a própria derivada. Então, isso que a gente vai ver semana que vem. A derivada é algo que você integra no interior do intervalo para recuperar a variação na fronteira. No caso de funções de R em R, essa variação na fronteira é só f de b menos f de a. Mas quando a gente passa para dimensões maiores, isso tem outros significados. E esse operador diferencial que a gente integra no interior da região de integração pode ser o rotacional ou o divergente, no caso desses teoremas. Então a gente quer falar dos teoremas de Green, Gauss e Stokes para além de fazer conta. Porque eu acho que na graduação em cálculo 3, a não ser quando é o Thiago que dá, é muito fazer conta, né? Assim, aquelas limite de integração, aquelas coisas todas, não fala muito do significado. O significado matemático, que é esse que eu falei, né? Assim, que é a ideia de derivado exterior, que a gente chama, e as interpretações de significados físicos, né, que a Tereza vai falar, que isso é muito importante na física, esses teoremas que têm a ver com eletromagnetismo, várias coisas, e que tem uma origem histórica que é entrelaçada. Né, essas coisas que a gente tem essa visão, que eu já falei, muito crítico na graduação. Tipo assim, que primeiro, nesse caso, né, por exemplo, que primeiro descobriram os teoremas e depois aplicaram na física. Historicamente não é assim. As coisas vão acontecendo juntas e pelas necessidades, né? Então a gente quer falar um pouco sobre isso, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a construção da integral de Riemann, que é a base para isso tudo, e apontar um pouco para a integral de Lebesgue. Não sei se só apontasse. Não sei se vocês já viram alguma vez a integral de Lebesgue. A Amanda já. É uma coisa que em geral não se vê na graduação, a não ser disciplinas eletivas, se vê mais na pós, na matemática, né? Então vou falar qual é a questão, né, pessoal? Qual é a questão da integral de Lebesgue? Eu ia falar outra coisa, então. Sim, só fazer esse apontamento, porque a questão, porque assim, a integral de Lebesgue é uma formulação diferente, não é assim, que você calcula uma integral de Riemann, dá um resultado, calcula a integral de Lebesgue e dá outro resultado, não é isso. É que tem funções que são integráveis no sentido de Lebesgue e não são integráveis no sentido de Riemann. Então, é uma formulação diferente da integral que expande o conceito. E o que eu vou apontar hoje é só por que essa expansão é necessária, basicamente. Beleza? Aí semana que vem, como eu falei, a gente vai falar sobre o teorema fundamental do cálculo, e eu gosto de fazer também uma abordagem sobre o teorema fundamental do cálculo que relaciona com, que eu acho que é bem legal assim,
que relaciona com as interpretações das operações elementares. Quer dizer, derivada tem a ver com divisão, beleza? Essencialmente. Porque derivada é o limite de uma taxa. Então, o que é a derivada? É a taxa de variação instantânea. Então, tem a ver com comparar a variação da variável dependente com a variação da variável independente. Então, dentro do conceito de derivada, embora ele não seja um conceito aritmético, porque ele envolve uma passagem ao limite, é como se tivesse ali dentro um espírito, digamos assim, da ideia de divisão, como comparação. Beleza? E eu acho que essa ideia da derivada como taxa também era muito pouco presente em cálculo 1. Tranquilo? E a ideia de integral, que se fala muito, né, assim como se fala derivada com reta tangente, né? E aí essa ideia de taxa de variação, acho que ela tem pouco destaque. Analogamente, se fala muito de integral como área, mas área também é uma interpretação geométrica, né, de integral. A ideia mesmo de integral tem a ver com acumulação, certo? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender qual é a relação entre derivada e integral que o teorema fundamental do cálculo fala, certo? Para além de fazer conta, né? Porque em cálculo 1 a gente fez muito teorema fundamental do cálculo para fazer conta. Calcula a integral por partes, não sei o quê. Então, para entender o significado, ele faz sentido, eu defendo isso, quando a gente consegue entender integral como acumulação e derivada como variação. Porque aí é a acumulação da variação, aí as coisas meio que se fecham. Então, é um entendimento que a gente volta, a gente resgata significados que estão lá nas operações elementares, beleza? Então, eu gosto de falar sobre isso. E na aula seguinte, a gente vai receber a visita do Felipe Aizik, que eu não sei, a Amanda conhece. Eu vou fazer estágio comigo, cara. No quê? No Thiago? Pois é, então. Que ele foi aluno aqui de graduação, foi meu orientante de iniciação científica, e ele fez um trabalho de IC que leva essas ideias para Green-Gauss-Stokes, né? Então ele vai apresentar esse trabalho aqui, que eu acho que é bem legal, beleza? Então e depois a gente vai continuar falando de Green-Gauss-Stokes, falando das interpretações físicas, etc., até o final do mês, até o final da disciplina. Certo? Vamos lá. Então, integral de Riemann. A gente poderia ter falado integral antes de derivada, porque eu acho que integral conceitualmente é mais fácil que derivada. Eu tenho essa impressão, assim. Por quê? Por isso, porque integral, deixa eu botar essas coisas aí, integral tem a ver com soma, né, com acumulação, e derivada tem a ver com comparação. Então a ideia de que é isso? A ideia de taxa tem a ver com divisão. Então é você comparar a variação de uma coisa em relação à variação de outra. Então eu acho conceitualmente a ideia de derivada mais assim, delicada, conceitualmente. Integral você acumular, né? Tem a ver com calcular. Só que em cálculo se faz nessa ordem, primeiro derivado, depois integral, por quê? Porque operacionalmente derivar é mais fácil, né? Assim, do que integrar. Então isso é mais beleza, pessoal, porque derivar é só saber regras, integrar não. Então, eu acho que de novo isso é um sinal de que você, em cálculo, você reduz a abordagem dos conceitos ao operacional, beleza? Então a gente poderia ter uma disciplina de cálculo que falasse integral antiderivada. Mas enfim, que é o teorema fundamental do cálculo que amarra as duas. Beleza? Bom, então integral tem outras, essa ideia de acumulação, que a gente vai falar na aula que vem, tem outras interpretações, não é só a área. Tem, por exemplo, que eu sempre cito, a ideia de trabalho, né? Você entender trabalho como a acumulação de uma força ao longo da trajetória, né? Isso acerta isso que eu falei. Tá. Mas também tem a ver com a área de uma certa maneira, né? Também tem a ver com a área, sim. Não, mas eu digo, não é que não tem a ver com a área, mas não é só a área. Entendeu? Esse é o meu ponto. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá. Bom, então vamos falar na integral de Riemann, vocês já devem ter visto isso ou não? Todo mundo já viu, você lembra, o negócio de partição, essas coisas. Beleza? Bom,
Então, a primeira observação que eu vou fazer é o seguinte: tudo que a gente vai falar a gente vai trabalhar com esse tipo de função aqui, ó. Tranquilo, pessoal? A gente vai trabalhar com uma função limitada no domínio limitado, tá? O que quer dizer a função limitada? Quer dizer que a imagem dela é limitada. Tranquilo? E o domínio limitado é isso. O domínio não tem um pedaço que vai para o infinito. Por quê? Para falar inicialmente da construção da integral de Riemann, a gente precisa fazer essa restrição. Porque senão... Está gravando. Eu liguei. Porque senão a gente entra em outro campo que é a integral imprópria, beleza? Aí a gente precisa fazer essa construção da integral de Riemann primeiro, para depois falar de integral imprópria. Porque quando a gente fala de integral imprópria, além dessa questão de soma inferior tal, tem uma questão de convergência. A gente tem essa discussão que a gente não vai falar sobre isso aqui, mas da integral convergir ou não. Beleza, pessoal? Então, por isso que tem que ter essa restrição. Tá? Então, pensando, se a gente faz essa restrição, pensando na área sobre o gráfico, a gente vai ter sempre uma área limitada. Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Tá tranquilo isso? Certo? Então, a gente não, se o domínio não for limitado, a gente poderia fazer conta que o domínio é uma coisa assim. A gente poderia ter uma função assim, né, por exemplo. Beleza? E se a função não é limitada, mesmo com o domínio limitado, a gente poderia ter, por exemplo, uma assíntota vertical. Tá tranquilo? Tá? Então a gente teria essa função delimita uma área que não é limitada. Certo? Beleza? Aí a questão de integral imprópria é que uma área não limitada pode ter um valor finito, assim como uma soma infinita, que aqui está encerrada, né? Por isso a ideia de soma, né? Assim como uma soma infinita pode ter um valor finito. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa de uma ideia de convergência aqui também, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Bom, aí, como eu estou por uma questão de simplicidade e sem perda de generalidade, tranquilo? Como eu estou supondo que esse domínio é limitado, que é disso que a gente precisa, eu sempre posso supor que ele é um intervalo limitado fechado. Tá? Por quê? Então, eu vou trabalhar com esse tipo de função aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Por quê? Se o domínio não é um intervalo, mas é limitado, eu posso colocar ele dentro de um intervalo. E aí, nos lugares onde a função não está definida, eu redefino ela como zero. Porque ao fazer isso, não vai fazer diferença para o cálculo da integral. Beleza? Isso aqui vai dar uma simplicidade muito grande nas contas. Tranquilo, pessoal? Então, isso que está escrito ali. Então, tudo que a gente vai falar de integral de Riemann e também de integral de Lemberg tem a ver com isso. Tá beleza? Quer dizer, vai ser só para esse tipo de função. Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, aí eu vou pegar, fazer só aquele desenho que já está feito lá. Desenho careta. Então eu vou pegar aí o gráfico da função e como é que eu defino a integral, certo? Eu vou considerar uma partição. Estou desenhando aqui assim, ó, porque uma partição
é simplesmente você considerar um número finito de pontos dentro do domínio AB, beleza? Uma partição não precisa ser em partes iguais, tá? Então eu vou considerar isso aqui, então esse A é igual a x0 e o B vai ser igual a xn, a última extremidade da partição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, o que eu chamo da partição é esse conjunto, subconjunto finito e ordenado de pontos, no qual o primeiro deles é o A e o último deles é o B, as extremidades do intervalo. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Bom, e aí... Bom, isso está tudo escrito bonitinho ali, né? O que é uma partição, certo? E aí essa partição vai subdividir o domínio numa quantidade finita de intervalos, e sobre esses intervalos eu vou definir aquilo que eu chamo da soma inferior e a soma inferior. Soma inferior e a soma superior. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, a questão que é esse desenho aqui, que está desenhado ali, aqui eu desenhei só a soma inferior, mas ali a gente tem desenhado a soma inferior e a soma superior, tá? Então, o que a gente chama de soma inferior e soma superior? Só é importante perceber que eu tenho soma inferior da função em relação a uma partição. Tá legal? Beleza? Então, para cada partição, eu tenho uma soma inferior diferente, uma soma superior diferente. Tranquilo? Para chegar à integral, eu vou considerar todas as somas inferiores e todas as somas superiores possíveis. Tá beleza? Certo, pessoal? Então, o que é a soma inferior? É o somatório da área desses retângulos aqui. Tá tranquilo? Tá? Que é o que está escrito ali, o somatório. Então, a base desses retângulos vai ser xk menos xk menos 1. E a altura desse retângulo vai ser o ínfimo da função quando x pertencente a cada um desses intervalinhos. Então, eu vou chamar aqui esse intervalinho IK, o intervalo que vai de xk menos 1 até xk, tá de boa? Alguma dúvida? Eles tinham visto isso? Em geral a gente vê isso só no curso de matemática mesmo. Os outros já tem a integral como dado, né? Beleza? Eu acho essa construção assim tranquila, tá? Só quero apontar quais são as questões que estão envolvidas nessa construção. Mais alguma dúvida aqui? Tá de boa? Certo? Então, porque uma ideia básica da integral de Riemann, e aí que está uma diferença em relação à integral de Lebesgue, é que eu faço aproximações por baixo e por cima. Então, eu estou sanduichando a área entre essa aproximação por baixo e por cima. Aqui eu estou desenhando só a aproximação por baixo, mas ali, naquela figura ali, tem a aproximação por cima também. Beleza? Tranquilo? Então é só entender que isso aqui é a base de cada retângulo e isso aqui é a altura de cada retângulo, da aproximação por baixo. Tá beleza? Tranquilo? E aqui é o ínfimo, porque esse ínfimo esse menor valor ele pode estar no meio do intervalo, não necessariamente. Isso aqui, tipo aqui, esse aqui. Ele não é, a altura não é necessariamente, ela não ocorre necessariamente nas extremidades do intervalo, por isso que é o ínfimo.
Tá? Eu estou falando meio rápido, mas está de boa, né? Certo? E aí, a gente define a soma superior, que eu não vou escrever aqui, está escrito lá, que é a mesma coisa, só que com o supremo em vez do ínfimo. Então é aquele desenho que está feito lá também, dos retângulos por cima. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Só quero chamar a atenção, porque daqui a pouco a gente vai falar que a gente tem soma inferior, soma superior, aí daqui a pouco a gente vai falar de integral inferior e integral superior. Tá? A soma superior é a soma da função em relação a uma partição. Então, cada partição eu vou ter uma soma diferente, beleza? E essas somas, elas vão ser aproximações para o valor da integral. Tá de boa isso? Certo? E aí, qual é a ideia geral? Que quanto maior é a partição, ou seja, quanto mais eu subdivido o intervalo, melhor é essa aproximação. Tranquilo? Então a ideia básica da construção da integral de Riemann é que eu vou subdividindo o intervalo cada vez mais. Quanto mais eu vou subdividindo, eu vou obtendo aproximações melhores, e assim eu chego ao valor da área. Tá de boa? Lembrando que essa área é só uma representação geométrica. Como eu estava falando do trabalho, ela pode ter outras interpretações. Tá? Beleza? Ela pode inclusive ser um volume que está representado geometricamente como uma área. Tá de boa? Tranquilo? Tá? Bom, e aí, eu acho que isso deve ter no próximo slide. Aí já está integral superior. Eu queria falar uma coisa antes. É isso aí que eu queria falar. Vou voltar. Então, olhando para lá, quando eu tenho a demonstração disso é uma coisa que é só fazer conta, mas essa propriedade aí é bem intuitiva, tranquilo? Que quando eu tenho duas partições em que na partição P está contida na partição Q, beleza? Certo? A aproximação dada pela partição Q é melhor do que a aproximação dada pela partição P. Tá de boa isso? Tá? Alguma dúvida? Se eu estou dizendo que a partição P está contida na partição Q, é porque a partição Q tem mais pontos. Tá legal? Certo? Se ela tem mais pontos, ela está mais próxima do valor da integral. Certo? Eu estou subdividindo o intervalo em mais pontos. Está de boa? Certo? Então a gente vai ter aquela propriedade ali. Nesse caso, quando a partição P está contida na partição Q, quer dizer, para eu passar da partição P para a partição Q, eu incluo mais pontos, eu digo que eu estou refinando a partição. Beleza? Então, refinar a partição é aumentar a partição e, portanto, melhorar a aproximação. Tá tranquilo? Tá? Então, dito isso, eu acho que aquela propriedade ali é bastante intuitiva. Se eu tenho uma partição dentro da outra, certo? Então, a soma inferior da partição maior é maior que a soma inferior da partição menor. Beleza? Porque eu estou me aproximando do valor da área por baixo. Tá legal? E a soma superior é menor, porque quando eu refino a partição, eu estou aproximando por baixo pelas somas inferiores e por cima pelas somas superiores. Então, quando eu refino a partição, eu aumento a soma inferior e diminuo a soma superior. Tá de boa isso? Em ambos os casos você está diminuindo o erro, né? Em ambos os casos você está diminuindo. Eu estou diminuindo o erro, eu posso interpretar assim. Beleza? Porque na soma inferior eu erro por cima. Beleza? Beleza. Faz sentido isso? Sim. Tranquilo? Bom, além disso,
eu também está escrito naquela desigualdade ali nesse lema, que eu botei como lema sem demonstração, porque isso é só aplicar a definição de soma inferior e fazer um monte de conta, meio chata. Mas também está dito naquele lema que qualquer soma inferior é menor ou igual do que qualquer soma superior. Né? Por quê? Porque no meio de todas as somas inferiores e todas as somas superiores tem o valor da área, beleza? Então as somas inferiores estão todas abaixo desse valor e as somas superiores estão todas acima desse valor. Tá de boa isso? Certo? Bom, uma consequência disso é que o conjunto de todas as somas inferiores é limitado superiormente. Porque qualquer, isso a gente vai usar depois, qualquer soma superior, né, lembrando que as somas inferiores e as somas superiores são números reais, tá? Porque eles são a soma das áreas desses retângulos aqui, tá de boa? Certo? Então, se eu considerar o conjunto de todas as somas inferiores, qualquer soma superior é uma cota superior para esse conjunto. Então, o conjunto de todas as somas inferiores é limitado superiormente. Analogamente, o conjunto de todas as somas, eu falei certo ou errado? O conjunto de todas as somas inferiores é limitado superiormente. E o conjunto de todas as somas superiores é limitado inferiormente. E as somas inferiores são cotas inferiores para as somas superiores. Beleza? Tranquilo? Se você colocar isso na reta, o valor da integral está aqui, né? Esse aqui, digamos, é o valor da integral. As somas superiores são valores que aproximam por aqui e as somas inferiores são valores que aproximam por aqui. É disso que eu estou falando. Tá? Beleza? Tá tranquilo? Certo? Bom, aí agora eu vou definir integral inferior como sendo as somas superiores aproximam por baixo. Tá legal? Então, a integral inferior de uma função é o supremo de todas as somas inferiores, tá de boa? Certo? E a integral superior é o ínfimo de todas as somas superiores, beleza? Tranquilo? Tá? Tá de boa isso? Bom, então, o que eu quero dizer, uma consequência disso aí, é que se a função então aí está a definição de soma inferior e soma superior, e se a função for limitada, desculpa, definição de integral inferior e integral superior, e se a função for limitada, a integral inferior e a integral superior sempre existem. Tá claro? Certo? Por quê? Porque o conjunto de todas as somas inferiores é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, ele tem um supremo. Esse supremo é o que eu chamo de integral inferior. Beleza? Certo? Então, a integral inferior e a integral superior sempre existem. Tá de boa? Certo? E aí eu vou dizer que a função é integrável no sentido de rima se a integral inferior coincide com a integral superior. Beleza? Todo mundo já viu essa construção, né? Ou não? Tá certo isso? Tá? Então, nesse caso, eu vou dizer que a função é integrável e eu vou chamar a integral da função desse valor que é igual da soma inferior com a soma superior. Então, a ideia da integral de rima é isso: eu aproximo por baixo, aproximo por cima, beleza?
E se esses valores coincidirem, eu digo que a função é integrável e eu chamo a integral desse valor. Tá? Isso tem uma origem, certamente, nos processos chamados de exaustão na matemática grega, que era exatamente isso que os gregos, quer dizer, não era exatamente isso, mas era essa ideia que os gregos faziam para calcular a área do círculo, por exemplo, a área da parábola, aproximava por cima e por baixo, e se esses valores convergissem, então essa área existia, beleza? Então a origem da ideia da integral de rima tem a ver com isso, tá beleza? Certo? Bom, aí o que pode acontecer é que essa integral inferior e essa integral superior, elas sempre existem. Qualquer função que eu pegar, se a função for limitada e o domínio for limitado, então essas coisas sempre existem. Mas elas podem dar valores diferentes, tá? E nesse caso a função não é integrável. Aí o exemplo típico de uma função que não é integrável, que eu vou mostrar aqui, é essa aí, beleza, pessoal? Todo mundo já viu essa função, tá? Não? Essa aqui é a função de Dirichlet? Não sei. Porque essa, se eu não me engano, é integrável a Lebesgue, né? Essa é integrável a Lebesgue, exatamente. Fiquei muito chocado quando descobri isso. Então, isso que eu queria falar um pouco, vou voltar a isso daqui a pouco. Beleza, pessoal? Certo? Então, essa função, ela é 0 dos irracionais e 1 dos racionais, ou poderia ser ao contrário, tá beleza? Certo? Então, por que essa função não é integrável no sentido de rima? Porque qualquer aproximação, vou botar aqui, ver se tem alguma dúvida sobre isso. Qualquer aproximação, na verdade, qualquer soma inferior que eu pegar, certo? Dá 0. E qualquer soma superior que eu pegar dá 1. Qualquer partição que eu pegar. Beleza? Tranquilo? Então, como qualquer soma inferior dá 0 e qualquer soma superior dá 1, então a integral inferior é 0 e a integral superior é 1. Tá claro? Certo? Então eu concluo que, pela definição da integral de rima, ela não é integrável no sentido de rima. Certo? Alguma dúvida nisso? Tá. Agora, aí que está já um apontamento para a integral de Lebesgue. Como o Danilo falou, isso é um exemplo de uma função que não é integrável a rima, mas é integrável a Lebesgue. Eu vou começar a dizer por quê. Porque, veja bem, o que impede essa função de ser integrável a rima é o seguinte, dentro as partições que definem as somas inferiores e superiores são definidas por meio de intervalos. E dentro de qualquer intervalo, sempre tem um número racional e um número irracional. Certo? E é essa presença de um número racional e um número irracional que vai fazer uma soma da 0 e outra soma da 1, que é o supremo ínfimo. Sempre vai ser 0, o ínfimo da função, e o supremo sempre vai ser 1. Tá legal? Beleza? Certo? Então, eu usei a palavra densidade, né? Quer dizer, não usei ainda, estou falando agora. Quer dizer, o que impede essa função de ser integrável é a densidade dos racionais e dos irracionais. Dentro de qualquer intervalo da reta, por minúsculo que seja, tem sempre um racional e um irracional. Certo? Densidade é uma propriedade topológica. Tranquilo? Que tem a ver com a distribuição dos racionais e dos irracionais na reta. Beleza? Então, essa função, ela não é integrável porque ela sofre, digamos assim, uma interferência topológica. Certo? Os valores dela variam entre os racionais e os irracionais, e os irracionais, como os racionais também, estão muito distribuídos na reta. Eu estou falando de uma propriedade topológica, que é essa distribuição.
Fez sentido isso? Mas a gente pode olhar essa função, e é isso que o Lebesgue faz, de outro ponto de vista, que é o seguinte: tem muito mais irracionais do que racionais. Beleza? Concorda? Tá? Do ponto de vista da cardinalidade, né? Os irracionais são um infinito maior do que os racionais. Mas, na verdade, a gente vai olhar de um outro ponto de vista ainda, que é o que a gente chama de teoria da medida. Tá? Mas que eu não vou falar sobre isso agora, vamos pensar na cardinalidade meio provisoriamente. O que está por trás disso é a teoria da medida. Então, do ponto de vista da cardinalidade, o conjunto dos irracionais é mais infinito do que os racionais. Beleza? Então, os racionais têm muito menos peso na reta do que os racionais. Esse peso que eu vou chamar de medida. Beleza? Certo? Então, eu posso, desse ponto de vista, eu posso pensar que o valor dessa função, né, nos racionais, como eles são um infinito menor, é irrelevante perto do valor dela nos irracionais. Está de boa isso? Certo? Então, do ponto de vista da integral entendida como acumulação, como os racionais são irrelevantes em relação aos irracionais, o que deveria contar mesmo seriam só os irracionais. Certo? Então é isso que Lebesgue faz. Na integral de Lebesgue, essa função é integrável e a integral dela é zero. Certo? Porque se eu defino... Posso apagar isso de tudo, né? Vou até botar o contrário, que poderia ser assim, ó. Essa função aí, se eu defino essa função assim, né, e vou considerar ela definida no intervalo 0, 1, essa função aqui, para Lebesgue, a integral dela é 1, certo? Porque só importa, quer dizer, como ela está definida como 1 nos irracionais, então não importa a definição dela nos racionais, porque os racionais têm um peso insignificante comparado aos racionais. Tá? Então, uma vez que ela está definida como sendo 1 nos irracionais, a integral dela para Lebesgue já é 1. Aqui eu posso definir 0, Lebesgue não vai olhar para isso aqui, certo? Aqui eu posso definir qualquer coisa. Beleza? Tranquilo que essa integral vai ser 1. Então, fez sentido isso? Eu ia tinha falar de medida, mas eu não, assim não. Para mim faz sentido agora. Tá, então a medida tem a ver com esse peso do conjunto, mas eu vou falar no final, dar um pouquinho sobre medida, porque medida é uma coisa, é uma teoria super... Você pode fazer uma disciplina na pós-graduação só sobre teoria da medida. É assim como topologia, uma teoria super aprofundada. Beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é medida. E teoria da medida é interessante porque ela é umas coisas que eu gosto. Assim. Mesma coisa com o conceito de infinito. Você começa de uma ideia super razoável, que depois, daqui a pouco eu falo o que é, e essa ideia super razoável leva a conclusões muito pouco intuitivas, muito loucas. E uma consequência que acontece dentro da teoria de medida é o chamado paradoxo de Banach-Tarski. Quem já ouviu falar nisso? Não. Só de nome. Então, o paradoxo de Banach-Tarski chama paradoxo, mas na verdade não é um paradoxo, é um teorema. Mas é um teorema cujo enunciado é tão pouco intuitivo que ele recebe o nome de paradoxo. Porque paradoxo matemático é outra coisa, tá?
é uma coisa que, por exemplo, força uma nova construção axiomática. No caso do paradoxo, ele normalmente é enunciado assim. Você pode ter uma laranja e você pode partir essa laranja numa quantidade finita de pedaços, beleza? E você pode rearranjar esses pedaços no R3 apenas com movimentos rígidos. O que quer dizer movimentos rígidos? Rotações e translações. Quer dizer que você não deforma esses pedaços. Você pega uma laranja e corta, aí faz assim, cola, e você tem como resultado uma laranja com o dobro do volume da laranja inicial. Beleza? Certo? Isso tem a ver com a teoria da medida. Tá? E esse teorema é tão pouco intuitivo porque dentro dele tem uma coisa escondida, que é um truque de mágica que faz isso ser possível. Mas eu vou falar disso depois, tá? Alguém sabe o que é? Que faz isso ser possível ou não? Tá. Beleza, daqui a pouco eu falo sobre isso. Certo? Mas isso aqui fez sentido? Então, basicamente, uma diferença importante entre integral de Riemann e integral de Lebesgue, a integral de Riemann olha primeiro para o domínio, certo? Por meio dessas partições. Por isso que a integral de Riemann ela é muito mais sensível à distribuição topológica dos valores da função, certo? Então, no caso dessa função, para Riemann, como o Riemann olha primeiro para o domínio, e esses conjuntos racionais e irracionais são muito distribuídos topologicamente, eles são densos, então a integral de Riemann tem essa sensibilidade à distribuição topológica. Então isso impede a função de ser integrável. A construção da integral de Lebesgue olha primeiro para a imagem. Então ele vai olhar para essa função e vai falar assim: ela vale 1 nos racionais, acabou o papo, não precisa olhar para mais nada, ela já é integrável, porque ela já vale 1 num conjunto que tem um peso predominante, certo? Na verdade, a gente fala, o termo técnico é esse mesmo, que essa função é 1 em quase todos os pontos. Na teoria da medida, esse termo que se usa. E uma coisa importante para entender sobre teoria de medida também, é que ela tem a ver com probabilidade. Teoria de medida é o fundamento da probabilidade. Tá? Então, quando eu falo de probabilidade, eu falo sobre algum sentido de medida. Quando eu tenho probabilidade finita, que é aquela que a gente estuda na educação básica, que é ligada à combinatória, a medida em questão é a medida da contagem. Mas eu posso ter outras probabilidades, probabilidade contínua. Então, teoria de medida é a teoria que generaliza isso e fundamenta a probabilidade. Faz sentido? Sim. Então daqui a pouco a gente volta a isso. Beleza? Continuar falando de integral de Riemann. Posso apagar isso tudo, né? Beleza, pessoal? Então, vamos... Eu vou falar mais no final, tá? Porque senão eu vou ficar viajando nisso. Porque a gente já vai chegar lá, assim. Bom, então, demonstrar esse lema, que eu quero demonstrar agora o seguinte, que toda função contínua é integrável, tá? E para isso a gente precisa desse lema aí, tranquilo? Certo? E esse lema aí ele é bem usado para demonstrar coisas na teoria de integral de Riemann,
Tranquilo? Ele é bem assim, eu acho que ele é bem intuitivo e ele é bem operacional também. Beleza? Certo? Então esse lema ele diz que uma função é integrável no sentido de rima, quer dizer, tudo que ele está falando no sentido de rima. Se e somente se, para todo epsilon, existe uma partição tal que a diferença entre a soma inferior e a soma superior dessa partição é menor que epsilon. Beleza? O que é a diferença entre a soma inferior e a soma superior? É isso aqui, ó. Aproveitando esse desenho. Tranquilo? Certo? Isso é a diferença geometricamente entre a soma inferior e a soma superior. Então esse lema ele diz que a função é integrável se e somente se para cada epsilon, quer dizer, se essa coisinha aqui pode ser feita tão pequena quanto eu queira. Para todo epsilon que eu pegar, eu consigo uma partição, eu posso ir refinando isso aqui, de tal maneira que essa diferença aqui fique menor do que aquele epsilon que eu tenho. É de boa isso? Certo? Tranquilo? Porque eu acho que isso é bem intuitivo, né? Quer dizer que a aproximação, se essa diferença é tão pequena quanto eu quero, quer dizer que a aproximação por baixo e a aproximação por cima estão convergindo, digamos assim, para o mesmo lugar. Tá legal? Bom, então vamos fazer a demonstração. Então, na demonstração da ida, de repente é melhor virar a câmera para cá, né? Pegando. Obrigado. E essa demonstração aí, não sei nem se dá para ver o PowerPoint. Tá. Então, olha só, na demonstração da ida, por hipótese, a função é integrável. E eu quero obter uma partição de tal maneira que isso aí aconteça. Beleza? Então, se por hipótese a função é integrável, eu posso apagar isso aqui, né? Certo? Até onde está indo? Vou ter que... Não, só para eu saber. Tem aí, tá bom. Aqui pega? Pega. Tá, então eu vou escrever muito. Olha só. Então, se por hipótese a função é integrável, então isso quer dizer que a integral superior é igual à integral inferior. Beleza? Tranquilo? E a definição, vou escrever o contrário para ficar na ordem crescente assim. E a definição dessa integral inferior e da integral superior é um ínfimo e um supremo. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou usar agora uma propriedade de ínfimo e supremo que a gente viu em análise 1, que diz o seguinte: que um conjunto é supremo, um elemento então eu estou chamando isso aqui, ó, nesse negócio aí, eu estou chamando esse valor aqui de S, tá? Que é o valor da integral. Mas esse S também é o supremo das somas inferiores e o ínfimo, o supremo das somas inferiores e o ínfimo das somas superiores, tá? Beleza? Agora a gente vai usar uma propriedade do conjunto que diz o seguinte: um elemento é supremo do conjunto, vê se vocês lembram disso, se e somente se, cada epsilon que eu pegar, aqui eu vou ter S menos epsilon, beleza? Tranquilo? Eu vou encontrar um elemento do conjunto aqui nesse lugar. Tá legal? Beleza? Tá? No caso, quando eu estou falando das somas superiores, o que é o elemento do conjunto? É
das somas superiores não. Quando eu estou falando da integral superior, o que é um elemento do conjunto? É uma soma superior, certo? Porque a integral superior é o supremo de um conjunto. De que conjunto? Do conjunto das somas superiores. Então quer dizer que qualquer epsilon que eu andar, se esse S aqui é o valor da integral superior, qualquer epsilon que eu andar para trás, eu vou encontrar uma soma superior aqui. Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Então, e a mesma coisa vale com o ínfimo ao contrário. Se eu andar para frente, eu também vou encontrar. Tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. Isso que está escrito aí eu como esse epsilon sobre 2, né, que é aquele truque no final da epsilon certinho. Mas olha o que eu fiz aqui. Aqui no meio eu tenho esse valor que é S, que é tanto o supremo de uma coisa como o ínfimo da outra. Tranquilo? Certo? Então, isso significa que aqui eu escrevi ao contrário. Yes. Então isso significa que se eu andar como ele é o supremo das somas inferiores, para qualquer epsilon que eu pegar, se eu andar para trás, eu encontro uma soma inferior. E se eu andar para frente, eu encontro uma soma superior. Tá de boa isso? Estou com um pouco de sono, estou colocando as palavras. Certo? Mas fez sentido isso? As somas inferiores são aproximações por baixo. Somas superiores são aproximações por cima. Tá? Então, se ela é integrável, qualquer deslocamento que eu andar para cima, eu encontro uma soma superior. Qualquer deslocamento que eu andar para baixo, eu encontro uma soma inferior. Tá tranquilo? Certo? Só que a princípio, isso eu estou usando a definição, essa propriedade aí de supremo de ínfimo. Tá de boa isso? Tá? Só que a princípio isso pode acontecer com partições diferentes. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Porque esse S é o supremo das somas inferiores. Então o que a propriedade diz? Que quando eu andar para trás, eu encontro alguma soma inferior. O que é alguma soma inferior? É uma soma em relação a alguma partição. Tá legal? Certo? E analogamente para o outro lado. Certo? Só que essas partições, a princípio, elas podem ser diferentes. Porque uma é um elemento das somas superiores e outra é um elemento das somas inferiores. Tranquilo? Então, eu tenho aquilo ali. Então, essa desigualdade aqui fez sentido? Certo? Então, eu tenho aquilo ali, mas pode ser com partições diferentes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou refinar essas duas partições juntas. Ou seja, eu vou pegar a união das duas partições. Certo? Quando eu pego a união das duas partições, o que quer dizer? Ela contém as duas. Tá? Eu tenho uma partição P1 que pode não ter nada a ver com a partição P2. Aí eu pego a união das duas. A união contém tanto a P1 como a P2. Tá beleza? Certo? Então ela refina, como eu falei agora há pouco, tanto a P1 como a P2. Tá de boa? Então quando eu pegar a união, certo? Eu vou ter P, que eu vou chamar da união de P1 e P2. Eu vou ter uma nova soma inferior que é maior do que essa aqui e mais próxima de S, e vou ter uma soma superior que é menor do que essa aqui, mais próxima de S por cima. Fez sentido? Sim? Então, eu vou pegar a união, aí eu vou ter isso aqui. E eu não escrevi aqui, mas esse valor de S, que é a integral, está aqui no meio. Está de boa? Certo? Fez mesmo sentido isso? Tá? Tranquilo. Aí o que vai acontecer aqui? Olha com essa desigualdade. Eu tenho que essa soma inferior e essa soma superior, elas estão dentro de um intervalo em torno de S de raio epsilon.
Concorda? Certo? Porque elas são menor, elas duas são contidas ali dentro de um S mais epsilon sobre 2, um S. É isso que essa desigualdade está dizendo, que o S está aqui, e se eu andar S mais epsilon sobre 2 para cá, e S menos epsilon sobre 2 para cá, eu vou encontrar uma soma inferior e uma soma superior aqui dentro. Tranquilo? Então a diferença das duas é menor do que epsilon. Tá, beleza? Que é o comprimento disso aqui. Por isso que eu peguei epsilon sobre 2. Aqueles truques. Tranquilo? Tá? Então, que era isso que eu queria demonstrar. Tá de boa isso aí? Agora, para fazer a volta. Para fazer a volta, a gente vai supor que a função não é integrável, tá? A gente vai fazer por absurdo. Tranquilo? Tá? Então, se a função não é integrável, porque nesse caso aí, a minha hipótese é que vale essa desigualdade aí para toda partição, beleza? E a tese é que a função é integrável. Então eu vou fazer por contradição, eu vou negar a tese. Então eu vou supor que a função não é integrável. Tá tranquilo? Se a função não é integrável, por definição, isso quer dizer que a soma inferior é diferente da soma superior. Então eu vou ter essa situação aqui. Tranquilo? Essas coisas aqui são diferentes, mas essa aqui não pode ser menor que essa. Então vai ter que ser assim. Tá beleza? Certo? Agora, essa soma superior aqui, ela é o quê? Ela é o ínfimo de todo. Eu estou confundindo tudo. Essa integral superior, ela é o quê? Ela é o ínfimo de todas as somas superiores. Concordo com isso? Beleza? Então, se eu pegar qualquer soma superior, ela vai estar aqui. Beleza? Porque esse valor aqui é o ínfimo de todas as somas superiores. Tá de boa? E esse valor aqui é o supremo de todas as somas inferiores. Então, se eu pegar qualquer soma superior, ela vai estar aqui. Qualquer soma inferior, ela vai estar aqui. Tá beleza? Tranquilo? Então, em resumo, eu estou supondo isso aqui vai valer para qualquer partição B. Tá? Certo? Tranquilo? Tá? Então, em resumo, como eu estou supondo que a função não é integrável, esses valores são diferentes. Tá? Mas, por definição, qualquer soma superior está à direita desse valor e qualquer soma inferior está à esquerda desse valor. Agora, basta eu pegar qualquer epsilon que seja menor do que essa diferença aqui. Tranquilo? Porque, como esses valores são diferentes, essa diferença aqui é positiva. Então, eu posso escolher um epsilon maior do que zero, que continua menor do que essa diferença. Isso eu vou chamar de um epsilon zero. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Essa diferença como eu estou pegando esse epsilon zero maior do que essa diferença aqui, tranquilo? E eu tenho essa desigualdade, então a diferença entre essa soma superior e essa soma inferior é maior que a diferença entre as integrais. Tá legal? Certo? Então eu vou ter isso aqui vai ter que ser maior do que a epsilon. Para esse epsilon zero aí. Isso
contradiz a hipótese. Maior só. Maior. É porque porque a hipótese era assim, mas está certo. É que eu quero botar a negação da hipótese direitinho, mas seria maior. Beleza? Aqui eu estou pegando um meio, mas isso aí pode ser qualquer valor menor do que essa diferença. Tranquilo? Tá de boa isso? Certo? Eu escrevi maior. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Essa matéria é fácil. Quê? Mas tanto de derivada. Sim. Eu acho essa a aula mais fácil dessa disciplina, até chegar na integral do Lebesgue. A gente não vai entrar no... Mas está de boa aqui. Certo? Beleza? Bom, então... nenhuma dúvida, né? Então agora tem uma parte aí de propriedades básicas que tem um monte de coisa burocrática. Isso aí que eu quero fazer. Eu quero mostrar que toda função contínua é integrável, tá? Que essa parte é importante também para apontar para a integral de Lebesgue. Beleza? Depois disso tem um monte de coisa burocrática que eu não vou fazer, tá? Que é aquela coisa que a integral é linear, né? Que enfim, que tem uma desigualdade, que você pode quebrar um intervalo, que umas demonstrações bem chatas, assim. Beleza? Tá? Bom, mas agora o meu objetivo é mostrar que toda função contínua é integrável. Tá de boa? Certo? Aí, para isso, a gente... Então, por que eu... Bom, essa é uma propriedade importante, mostrar que toda função contínua é integrável, tranquilo? Mas onde eu quero chegar com isso? Além dela ser uma propriedade importante por si só, eu quero chegar no seguinte lugar. A gente vai demonstrar que toda função contínua é integrável, já. Beleza? Aí, como tem aquelas propriedades de integral que eu falei que são burocráticas, por exemplo, posso apagar isso aqui tudo, né? Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Tranquilo? Se eu pegar um número C entre A e B, tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, como eu vou demonstrar que qualquer função contínua é integrável, como vale essa propriedade, eu posso concluir que se a função tiver uma descontinuidade, ela continua sendo integrável. Tá de boa? Certo? Porque faz de conta que ela é descontínua no ponto C. Certo? Aí eu integro ela nesse pedaço, integro no outro pedaço, e com isso eu tenho a integral toda. Tá de boa? Certo? Que é esse desenho aqui. Beleza? Tranquilo? Então esse teorema diz que o valor da integral no intervalo AB é esse valor mais esse valor, tá certo? Tranquilo? Tá? Então, eu vou demonstrar que toda função contínua é integrável. Uma consequência imediata disso é que se a função tiver uma descontinuidade, ela continua sendo integrável. Certo? Outra consequência também imediata disso é que isso, obviamente, não vale só para uma descontinuidade. Eu posso ter uma quantidade finita de descontinuidades e ainda assim ela vai ser integrada. Tá? Beleza? Então, toda função que tem, uma vez que eu tiver demonstrado que toda função contínua é integrável, um corolário
imediato disso é que toda função que tiver uma quantidade finita de descontinuidades continua sendo integral, porque ela é contínua por partes. Tá? Beleza? Aí a pergunta que vem disso é o seguinte: será que eu posso ter uma função com uma quantidade infinita de descontinuidades e ainda assim ela ser integrável? Beleza? Essa é a pergunta, que eu não vou responder agora. Você acha que a resposta é sim ou não? Pode ter uma função com uma quantidade infinita de... Vou responder. Uma quantidade infinita de descontinuidades e ainda assim ela ser integrável? Vocês acham que pode? De rima, é. Assim, pode. Intuitivamente você acha que não, isso deve ter. A resposta disso não é muito óbvia não, tá? O teorema, que a gente nem vai demonstrar esse teorema, mas pode. Tá? Mas a pergunta principal é o seguinte: o que eu falei até agora é o seguinte: a função, se ela for contínua, beleza, ela é integrável, e ela pode ser ainda descontínua em alguns pontos que ela continua sendo integrável. Então a pergunta mais geral é: o quão descontínua uma função pode ser para continuar sendo integrável? Porque a gente já viu aquele exemplo daquela função que é 0 e 1, aquela é descontínua em todos os pontos. Então aquela é muito descontínua. Beleza? Então ela não é integrável. Então eu percebo com isso o seguinte: se ela tiver algumas descontinuidades, ela pode ainda ser integrável. Mas se ela tiver muitas descontinuidades, ela deixa de ser integrável. Então, qual é o ponto até onde ela pode ser descontínua? Fez sentido a pergunta? Beleza? Tranquilo? Entenderam a pergunta? Aí, a resposta para essa pergunta é um teorema que a gente não vai demonstrar, porque a demonstração dele é bem trabalhosa, tá? Mas a pergunta é: uma função é integrável à rima se e somente se o conjunto das suas descontinuidades é um conjunto de medida nula. E aí eu tenho que falar o que é um conjunto. Por isso que ele pode ser infinito, mas não é qualquer conjunto infinito. Enfim, beleza? Certo? Só que para falar sobre isso, eu tenho que falar o que é medida. Tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas então, vou falar isso na segunda parte da aula um pouco. Mas voltando ao que eu estava falando antes, eu quero mostrar agora que toda função contínua é integrável, certo? Tá? Vamos lá, voltar ao fio da meada. Tá? Para demonstrar isso, eu vou precisar de um outro conceito de continuidade que a gente não falou em análise 1, tá? Mas que eu vou falar agora, que eu acho que é de boa, que é a ideia de continuidade uniforme. Todo mundo já ouviram falar nisso, continuidade uniforme? Sabem o que é? Ou não? Não sei. Quando você Pode ser que eu saiba com outro nome. Não, eu acho que tenha ligado o nome à pessoa. eu acho que é improvável que você saiba, porque não é uma coisa muito assim. Específica. É uma coisa que não tem muita consequência prática, digamos assim, entendeu? É uma coisa que nas aplicações de matemática meio que tudo faz. Mas para demonstrar o teorema que eu vou demonstrar, eu preciso disso. E vocês já ouviram falar? Quando você define continuidade, você define continuidade num ponto, né? Isso. Então, aí você está vendo são dois. Essa é uma boa observação. Quando eu defino quantidade num ponto. Continuidade uniforme nunca é num ponto. Eu vou falar com uma função, porque a definição de continuidade só é assim: eu defino o que é a função ser contínua num ponto, beleza? E eu digo que ela é contínua num conjunto se ela é contínua em todos os pontos desse conjunto. Tá? Continuidade uniforme nunca é num ponto. Eu vou dizer que ela é uniformemente contínua no conjunto. Tranquilo? E basicamente a definição de continuidade uniforme é que eu vou escrever a definição de continuidade aqui para a gente comparar. É que na definição, vou escrever logo, fica mais fácil.
Tranquilo? Essa é a definição de continuidade num ponto, certo? A diferença da definição dessa definição para a definição de continuidade uniforme é que o delta que a gente escolhe não depende do ponto, depende só do epsilon, certo? Tranquilo? O que a gente tem nessa... Quando a gente fala dessa definição de continuidade, a gente pensa assim, que eu fixo um ponto, aí eu vou examinar se a função é contínua ou não naquele ponto. E aí, para cada epsilon, eu tenho um delta que depende daquele epsilon. Eu escolho um epsilon, quer dizer, eu tomo um epsilon, e a partir desse epsilon eu sou capaz de exibir um delta tal que isso aí vale. Beleza? Isso é o que a gente estuda, é o que a gente fala, a interpretação da definição de continuidade. Beleza? Só que quando eu falo isso, o ponto já está fixado a priori. Então, esse delta depende do epsilon, mas depende também do ponto. Tá tranquilo? Continuidade uniforme é quando o delta não depende do ponto. Dado um epsilon, eu posso escolher um delta que faz essa implicação ser verdadeira para qualquer ponto no domínio. Beleza? Então a ideia é que o ponto não vem antes, o ponto vem depois. Beleza? Certo? É uma coisa muito sutil, mas tem uma consequência assim, formal. Tá? Tem sentido isso? Então a definição, essa é a definição de continuidade normal. A definição de continuidade uniforme é isso, né? Porque eu posso escolher o delta uniformemente. Beleza? Tranquilo? Então F é uniformemente contínua em D, C para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que Vitor, a gente pode evidenciar um pouco, se se importa? Pode. Eu só não estou com frio porque eu estou falando. A sala está mais vazia, hoje está frio. Mas está frio mesmo. Aquele frio de carioca. Mas beleza, beleza, pessoal? Então olha só, o que eu estou escrevendo aqui? Uma coisa muito sutil, como eu falei. Nesse enunciado que está escrito ali, ó, eu só estou repetindo aqui, da definição de continuidade uniforme, o ponto não aparece antes do delta, aparece depois. Então, na definição de continuidade normal, eu tenho um ponto, tomo um epsilon e escolho um delta. Na definição de continuidade uniforme, eu tenho um epsilon e escolho um delta que vai para qualquer ponto. Beleza? Fez sentido? É muito coisa de matemática isso. Bem formalismo. Mas eu já vou dizer por que eu preciso disso, tá? Eu fico pensando se é uma implicação, tipo assim, para a cara da função. Tem uma interpretação geométrica para isso, beleza? A interpretação geométrica é a seguinte: é que a função que é uniformemente contínua, ela não pode ter uma variação muito intensa. Por exemplo, uma função que tem uma assíntota vertical, ela não é uniformemente contínua. Dá para ver isso mais ou menos. Posso apagar isso aqui? Pode, Dani. Porque assim, ó. Senão o delta fica maluco, né? Porque senão o delta estoura. O delta fica. Eu tenho que pegar deltas muito pequenos para o mesmo epsilon, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver uma função assim, vou botar, tipo, faz com 1 sobre x, uma coisa assim, no intervalo 0, 1, por exemplo, beleza? Tranquilo? Vou fazer um desenho maior para poder enxergar melhor o que eu quero dizer. Então aqui eu vou pegar um intervalo aberto, tá? 0, 1, por exemplo, beleza?
essa função aqui, que é, vamos botar f de x igual a 1 sobre x, só para fixar as ideias, tá? Mas o exemplo que eu quero dar, qualquer função que tem uma síntese vertical, tá? Que vai acontecer isso, ela tem uma variação muito grande, beleza? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar um epsilon, aqui, num ponto aqui, vou botar um y aqui. Se eu pegar um epsilon aqui, esse epsilon está associado com esse delta aqui, tá de boa? Tá tranquilo isso? Então, esse delta aqui é o delta que verifica a definição de continuidade, tá? Enfim, o desenho está ruim, mas estão entendendo o que quer dizer. Esse delta aqui, os pontos que estão dentro desse intervalo de raio delta, as suas imagens vão cair dentro do intervalo de raio epsilon. Sim. Beleza? Como ela tem uma síntese vertical, conforme eu vou subindo esse y, é legal fazer isso no GeoGebra. Conforme eu vou subindo esse y, mantendo mesmo epsilon, esse delta aqui vai tender a zero, estão vendo? Certo? Porque como ela varia muito, né, quando eu me aproximo do zero, ela varia muito, para eu conseguir um delta cujas imagens cabem dentro desse epsilon, eu tenho que pegar um delta muito pequenininho. Porque quando ela varia muito, se eu pegar um delta grande, eu não controlo esse epsilon, eu vou ter uma variação grande. Então, se eu desenhar o mesmo epsilon aqui em cima, ó, eu vou ter um delta muito menor do que esse, perceberam? Certo? Então, esse delta ele fica arbitrariamente pequeno. Por isso, eu não consigo um delta uniforme. Fez sentido? Fez sentido. Agora, por das aplicações, eu acho que isso não é relevante. Mas matematicamente fez sentido. Faz sentido. Certo? Como física, para que serve? Né? Como física eu acho que não serve para nada. Tá? Beleza, pessoal? Mas matematicamente todo mundo entendeu? Então essa é a ideia. Nesse exemplo aqui, eu consigo, para cada x fixado um epsilon, eu consigo, para cada valor de x, eu consigo um delta. Tá? Mas eu não consigo, para esse epsilon fixado, eu não consigo um delta que valha para todo x. Beleza? Certo? E como eu disse, é legal fazer isso, já vem te arrastando isso aqui, vendo esse delta ficando cada vez menor. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Só que, para nossa sorte, eu peguei de propósito um intervalo aberto, certo? Se eu pegar um intervalo fechado, eu não tenho essa possibilidade, tranquilo? Porque se eu pegar uma função, eu peguei uma função contínua no intervalo aberto, concorda? Como o intervalo é aberto, ele abre essa possibilidade de eu ter uma função contínua com uma síntese vertical. Beleza? Se eu tiver um intervalo fechado e a função for contínua no intervalo fechado, eu não tenho possibilidade de ter uma síntese vertical, porque ela quebraria a continuidade, tá de boa? Tá? Essa síntese só foi possível porque ela acontece na extremidade do intervalo e eu não estou exigindo a continuidade, eu não estou amarrando a continuidade do intervalo. Beleza? Tá tranquilo isso? Então tem um teorema que diz isso aí, ó. Se eu tiver um domínio compacto, o que é um domínio compacto? É limitado e fechado. Lembrando isso de análise 1. Se eu tiver um domínio compacto, toda função contínua é uniformemente contínua. Tranquilo? E quando eu falo, quando eu trabalho com integral, eu sempre estou trabalhando com domínios compactos, que são limitados e fechados, como eu falei no começo da aula. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, vamos demonstrar só esse teorema aí, aí a gente faz intervalo, na volta a gente continua. Tranquilo? Esse teorema aí, né, que eu disse,
toda função contínua, se o intervalo for compacto, ela é contínua, automaticamente ela é uniformemente contínua. Beleza? Tranquilo? Porque não, geometricamente é porque não tem essa possibilidade aqui, de ter essa variação ilimitada. Tá de boa? Certo? Então vamos lá. Para demonstrar esse teorema, a gente vai precisar lembrar a definição de conjunto compacto, que a gente viu em análise 1, certo? Então, a definição de conjunto compacto tem uma equivalência, né? Em geral, a gente define conjunto compacto como aquele no qual toda sequência dentro do conjunto tem uma subsequência convergindo para um elemento pertencente ao conjunto. Lembram disso que a gente viu em análise 1? Isso é equivalente na reta a dizer que esse conjunto é limitado fechado. Beleza? Então é isso que a gente vai usar. Tranquilo? E a demonstração desse teorema, ele é feito por absurdo. Tá? A demonstração é feita por absurdo. Eu acho essas demonstrações por absurdo envolvendo o conceito de continuidade bem legais, porque a gente tem um exercício mental de negar a definição de continuidade. No caso de negar a definição de continuidade uniforme. Beleza? Então, o teorema é que se a função é contínua e o conjunto, o domínio é compacto, então ela é uniformemente contínua. A tese é que ela é uniformemente contínua, beleza? Tá? Então, para demonstrar isso, eu vou negar essa tese. Suponhamos que ela não seja uniformemente contínua. Tranquilo? Certo? Então, para negar que ela... Posso apagar isso aqui, né? Esse desenho não tem PowerPoint, mas também está horrível. Não dá para entender muito. Deveria botar. Beleza? Então, para negar a definição de continuidade uniforme, eu vou dizer que existe um epsilon, que eu vou chamar de um epsilon zero, que é um epsilon fixo, está escrito ali, tal que então, lembrando aquelas coisas de lógica, né? Assim, no caso, eu quero negar uma implicação, porque a definição de continuidade uniforme, ela é dada por essa implicação aqui, ó, x menos y menor do que delta implica f de x menos f de y menor do que epsilon. Então, como a gente já falou várias vezes em análise 1, qual é a negação de A implica B? É A e não B. Beleza? Certo? Então, a gente vai dizer que existe um caso para o qual vale A e vale simultaneamente a negativa de B, que é o que está escrito aqui. Então, vão existir dois elementos no domínio, que eu vou chamar de x delta e y delta, tais que x, porque eles dependem de delta, beleza? Que é o que está escrito ali. Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Certo? Isso é a negação da definição de continuidade uniforme. Certo? Agora, eu vou usar o truque que é discretizar essa definição, que é essa definição não, essa afirmação aqui, essa negação, que é um truque que a gente já usou algumas vezes. E qual é a utilidade desse truque? É que eu tenho esse x delta e esse y delta aqui, que existem para todo delta, e se eu porque como isso aqui vale para todo delta, eu vou poder pegar um conjunto discreto de deltas. E a vantagem disso é que eu vou poder usar a propriedade de sequências. Beleza? Tá? Então, se isso vale para todo delta, eu vou considerar delta igual a 1 sobre n. Beleza? Certo?
obviamente, não precisa ser 1 sobre n. O que eu quero fazer aqui é chamar delta de qualquer sequência tendendo a 0. Tá beleza? Basta ser alguma coisa que tenda a 0. Aí eu pego 1 sobre n, porque é a coisa que tende a 0 mais fácil do mundo. Tá? Então, aplicando essa definição, o que eu vou ter? Eu vou ter que, para todo n pertencente a n, eu vou ter que existem xn e yn dentro do domínio, tranquilo? Certo? Tais que xn menos yn são menores do que delta e f de xn menos f de yn são maiores ou iguais que y0. Tá beleza, pessoal? Certo? Tá? Aí, o que vai acontecer? Agora eu vou aplicar 2 teoremas. Que um é a caracterização de conjunto compacto. Certo? Então, esse domínio aqui é K. Estou chamando que é um conjunto compacto. E a letra padrão para o conjunto compactos é K. Tá? Então, olha só, o que eu vou fazer? Xn e yn estão dentro de K. São sequências dentro de K. Beleza? Certo? O que a propriedade de conjuntos compactos diz? Que toda sequência dentro do conjunto tem uma subsequência convergindo para um elemento do conjunto. Beleza? Isso significa que eu posso supor, sem perda de generalidade, que essas sequências aqui são convergentes. Porque se elas não forem convergentes, elas têm uma subsequência convergente. Então, se elas não forem convergentes, basta eu substituí-las por uma subsequência que eu sei que vai ser convergente. Beleza? Então eu posso supor, sem perda de generalidade, que xn converge para um elemento x0 pertencente a K e yn converge para um elemento y0 pertencente a K. Tá de boa? Certo? Aí, o que vai acontecer? Por causa dessa desigualdade aqui, ó, beleza? Eu vou ter que isso aqui vale para todo n, certo? Tá? Então, xn menos yzn, esse aqui não é epsilon, é 1 sobre n, porque epsilon não delta. Estou disléxico hoje, mas tudo bem. Delta é igual a 1 sobre n. Então, repara só, eu tenho que xn menos yn é menor do que 1 sobre n. Beleza? Certo? Xn converte para x0, yn converte para y0. Como a diferença entre essas sequências converge para 0, isso implica que x0 é igual a y0. Concorda? Beleza? Agora, além disso, eu tenho por hipótese também que a função é contínua. Essa é uma hipótese que eu não usei ainda. Tá beleza? Como a função é contínua, então é uma propriedade, uma caracterização de continuidade por sequências, ela leva sequências convergentes em sequências convergentes. Tranquilo? Certo? Então, aqui pega só um pouco. Não, eu posso botar aqui. Não precisa, eu vou botar aqui, ó. Então, olha só, isso aí que eu falei, eu discretizei, aí eu consegui 2 sequências. Então, como o conjunto é compacto, podemos assumir que essas sequências são convergentes para um elemento do conjunto. Como vale isso aqui? Eu tenho que x0 é igual a y0. Isso é o que eu falei até agora, tá de boa? Certo? Agora, como a função é contínua, então, f de xn vai convergir para f de x0. E f de yn vai convergir para f de y0. Mas como eu tenho x0 igual a y0, esses valores aqui têm que ser iguais.
f de x0 tem que ser igual a f de y0. Então eu não posso ter isso aqui uma hora igual com y0. Beleza? Então essa é a contradição. Fez sentido? Certo? Tranquilo? Tá? Bom, então eu uso a definição, a caracterização de conjunto compacto para dizer que essas sequências convergem. E aí elas vão convergir para o mesmo valor. Como a função é contínua, por causa disso aqui, elas vão convergir para o mesmo valor. Como a função é contínua, então as imagens dela também têm que convergir para o mesmo valor. Mas as imagens dessas sequências não podem convergir para o mesmo valor se elas estão barradas por essa diferença ε0 aqui, por esse patamar ε0. Então esse é o absurdo. É de boa? Como se a própria imagem delas pedisse de... esse ε0 aqui, que apareceu por causa da hipótese de absurdo, impede essas coisas de se aproximarem. Isso. Mas por outro lado, eu estou dizendo que elas são iguais. Quer dizer que elas são iguais não, que elas tendem para o mesmo valor. Mas como é que elas podem tender para o mesmo valor se a diferença entre elas está barrada pelo ε0? Esse é o absurdo. Beleza? Fez sentido isso? Sim? Tá. Então, intervalo.